Bom, então agora nós chegamos na parte do vídeo onde vamos falar sobre o livro do profeta Daniel. O nosso plano de ação é nós agregar a história secular junto com a história bíblica. Quando a gente estuda sobre o livro de Daniel, nós devemos entender sobre os reinos, principalmente o reino onde Daniel nasceu, onde ele convivia até o momento do cativeiro. Nós vamos falar sobre todos os reinos que faziam parte da circunvizinhança de Israel. Então, primeiro nós temos que entender no livro de Daniel sobre a tribo de Judá, o reino de Judá. Quem era o rei? Nós vamos entender o contexto de Daniel, que o rei, nós tivemos o período do rei Josias, do rei Jeoacás, e o período do cativeiro, onde Daniel é levado como cativo, é no período do rei Joaquim. Por que eu coloquei esses três reis? Em primeiro lugar, eles são da mesma dinastia, que é o governo de uma família só. Nós vamos perceber que a história, o contexto histórico, Josias, ele entra dentro de uma disputa na Batalha de Carquemes, onde a Síria e o Egito guerreavam um contra o outro, os dois tentando conquistar a hegemonia do mundo. Eram as duas maiores potências. Depois vamos fazer um vídeo só sobre a Síria e só sobre o Egito. Então, na Batalha de Carquemes, o Josias acaba morrendo. Quem assume? Jeoacás. Jeoacás começa a governar, porém, ele tem que pagar tributo ao Egito. Contexto histórico, para entender o livro de Daniel. Só que, como o Egito e a Síria estavam guerreando para ver quem era o dono do mundo, a disputa era sobre a hegemonia do mundo da época, eles acabam enfraquecendo. Então a Babilônia entra na jogada e acaba destronando o Egito. Com a Babilônia destronando o Egito, na volta eles passam em Judá e acabam no ano 606, a Babilônia acaba conquistando o reino de Judá e acaba levando Joaquim, juntamente com Daniel, para o cativeiro babilônico. A partir daqui nós vamos estudar os reinos da circunvizinhança: Babilônia, Assíria, Egito, os persas, os gregos, os romanos, todos os impérios que foram grandes na antiguidade. Vamos lá então, pessoal. Império Babilônico. Nesta época, no contexto do livro de Daniel, antes do grande imperador que é narrado no livro de Daniel, o Nabucodonosor, nós temos que entender quem foi o grande imperador antes de Nabucodonosor. O pai de Nabucodonosor era Nabozar, que casou entre a Babilônia e a Média. Eles fizeram o Reino Médio, depois a gente vai explicar, eles fizeram uma aliança, certo? Então o Nabucodonosor casou com a sua esposa. Então Nabucodonosor casou com uma filha de um rei médio, da Média, certo? E eles acabam derrotando o Egito, criam um grande exército. Depois de Nabozar, o Nabucodonosor é quem assume o governo. No ano 606, vai toda a corte de Judá, ainda num acordo pacífico. Judá se tornou dominada pela Babilônia, mas num acordo pacífico, ainda tinha alguém governando em Judá. No ano 594, tentaram se rebelar, e então o Nabucodonosor vem e destrói com tudo, destrói com o templo, e no ano 586, a terceira leva. Quem sucede Nabucodonosor é Evil-Merodach, e ele governa apenas 2 anos, e ele é assassinado. Quem assume depois dele? Nabonido. Depois dele, Belsazar. E esse Nabonido era um cara inteligente, era um cara capaz de governar, porém o seu filho Belsazar era meio avoado, gostava de festa, gostava de se banquetear. Ele pega todos os utensílios do templo do Deus de Judá, ou seja, o Elohim, o Adonai. Ele pega os utensílios sagrados do templo e acaba fazendo uma festa e usando esses utensílios. No meio da prostituição, ele acaba caindo para os persas. Então nós vamos narrar o próximo reino,
que abrange o livro de Daniel para a gente compreender, depois a gente vai a uma conclusão, certo? Próximo reino. Bom, pessoal, então a Babilônia cai para um governo unido entre os medos e os persas, que fica hoje na região onde se localiza o Irã. É próximo ali do Golfo Pérsico. A Pérsia ficava ao sul do Irã e a Média ficava ao norte. Então aqui nós temos uma linha do tempo que eu passei para vocês, para nós compreender todo o contexto, o que vinha antes do livro de Daniel, o que veio depois, para nós entender por que eu fiz uma linha do tempo aqui dos dois reinados, porque nós vamos identificar alguns nomes aqui que o livro de Daniel cita. E a gente tem que saber de onde saíram esses nomes. É interessante para a gente compreender e o nosso capital cultural aumentar muito mais, certo? Então, os medos começaram a governar no 8º século, mais ou menos, né? Até o ano 550. Então começa com Dégioces, do ano 700 ao 678, segundo rei ou imperador, 678 a 625, o Fraortes ou Castarite, dependendo da literatura, pode haver essa troca de nomes, tá? E aqui, alguém que é citado no livro de Daniel, Siaxerxes, certo? Do ano 625 a 585. Perceba que, como nós falamos na parte da Babilônia, que no ano 606 eles foram cativos, tá? 606, então fica neste período aqui. Olha como é interessante a gente identificar o reinado da Média, certo? Então esse Siaxerxes foi quem estava no período em que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Ele governa até o ano 585, no ano 585 a 550, o Astíages governa. Ciro, ele acaba se rebelando e tomando a hegemonia desse reino que era dos Medo-Persas. Então Ciro, agora persa, começa a governar este mesmo território. Do ano 550 até o 330 perdura essa dinastia, este governo dos persas, certo? Então aqui, o primeiro rei foi Ciro, dos persas, o segundo foi Artaxerxes. O terceiro, olha só, preste atenção, o terceiro foi Dário. Dário, a gente vê que Daniel está no fim da vida, mais ou menos, quando narra o episódio da Cova dos Leões, está neste episódio aqui. O rei Dário, que era um rei, ele era natural da Média, mas eles conversaram com a corte e eles indicaram o Dário como o terceiro rei do Império Persa. Depois vem Artaxerxes de novo e aqui tinha os títulos, como primeiro, segundo. Na dinastia do Egito nós vamos verificar isso aí, certo? E o último foi Assuero. O que a gente identifica aqui? Por que é bom nós estudarmos isso? Porque o rei Assuero é citado no livro de Esdras, de Neemias, de Esther, e aí nós entendemos a história da rainha Esther, certo? Nesse período de governo dos babilônios e dos persas, eles tinham uma filosofia de que os povos que eles capturavam, eles não destruíam a cultura, eles não destruíam os lugares, a menos que houvesse revolta, é claro. Pois bem, agora nós chegamos para falar sobre Roma. Roma teve 3 períodos. O período romano de governo, de existência, teve 3 períodos na história antiga, certo? O primeiro período foi o período da monarquia, que durou de 753 até o ano 509. O livro de Daniel praticamente se sucede no período de monarquia. Nós já vamos entender quem foi o rei de Roma na época em que a história de Daniel se sucede. Mas depois da monarquia, do ano 509 ao 527, Roma era uma república, assim como o Brasil. O Brasil foi ao inverso, né? O Brasil foi colônia, depois império e hoje é uma república. Então, no ano 27 a.C., Roma faz a transição de república para império. Aqui nós fizemos a faixa onde 0, o cronômetro do nosso calendário, e o Império de Roma dura de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Vamos ver quem era o rei na época em que
se sucede a história de Daniel, o rei de Roma, e de 616 a 579, olha só, aborda bem a história de Daniel. O período em que foi escrito: Tarquínio Prisco, e depois dele foi Sérvio Túlio, e por último, quando é instaurada a República, Tarquínio o Soberbo. Por causa dessa soberba, como diz a Bíblia, né? A soberba precede a ruína. Esse Tarquínio cai e é instaurado a República em Roma, no ano 509. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse Tarquínio Prisco. Ele era de origem etrusca, certo? Proveniente da cidade de Corinto. E uma das reformas que ele fez foi no próprio Senado. De 200 ele passou para 300 senadores, sendo que 100 deles, ou seja, 1/3 dos senadores, eram de origem etrusca, para que os etruscos pudessem ter um pouco mais de força no governo romano. E eu acredito que por causa disso é que pouco tempo depois Roma se torna uma república, porque o Senado passa a ter muito mais força quando Roma se torna uma república. E uma coisa que a gente pode destacar também é que ele criou os Jogos Romanos, certo, pessoal? Vamos estudar o próximo reino da história antiga que podemos abordar no período de Daniel. Chegamos então na parte da Grécia. Vamos dividir os períodos da história da Grécia. Período pré-homérico, de 2000 a 1100 a.C. Período homérico, de 1100 a 800. Olha só, estamos nos aproximando do período do livro de Daniel. Período arcaico, de 800 a 500. Já entramos no período, se Daniel foi levado cativo em 606, já estamos no período de Daniel. Período clássico, de 500 a 338. E o período helenístico, quando Alexandre impõe esse período, 338 a 136, quando eles caem para o governo romano, certo? O que nós podemos identificar na Grécia no período do livro de Daniel? A Grécia estava passando, olha só, no ano 600, a gente anotou aqui, o auge da crise social, o período das trevas do governo grego. Olha só, a gente pegou algumas datas aqui. Em 594 foi instauradas as reformas de Solon. Nas reformas de Solon, a gente pode observar que foi abolida a escravidão por dívidas. Então quer dizer que todo esse período aqui, a escravidão por dívidas existia na Grécia. E também ele instituiu o direito de defesa diante do tribunal. Em 585 floresce Tales de Mileto. Então no período grego era isso aí, nós conseguimos identificar que o livro de Daniel foi na transição do período arcaico para o período clássico, entre 500 e até o 333. Lembrando que o livro de Daniel vai depois vislumbrar através de uma visão todos esses reinos quando entraram na ascensão, certo? Depois vamos falar sobre isso. Bom pessoal, agora nós vamos falar então sobre a Síria e vamos destacar, eu vou mostrar uma lista para vocês aí, nós vamos destacar o ano 612 que acaba acontecendo com a Síria e eu quero mostrar para vocês uma lista que vai estar aparecendo agora para vocês aí do governo da Síria, assim como nós estamos fazendo com todos. Então você pode notar ali período neo-assírio, tá? Que vai do período de 912 a 612, como você está vendo aí. Como nós podemos ver, vocês viram as alianças que fizeram ali com o rei da Média e o Nabopolassar. Lembra que eu falei que Nabopolassar casa com a filha do rei da Média? Pois é, essas alianças aí fizeram com que a Síria caísse e depois a Babilônia foi lá e conquistou o Egito. Chegamos então a respeito do Egito. Nós vamos fazer só um pedaço dele, né, porque são muitas dinastias, de 653 em diante. Tá? De 653 a 610,
depois eu vou colocar uma lista aí para vocês verem com calma, para poder observar, tá? Psamético I começa a governar de 610 a 595. Perceba que, olha só, perceba que esta faixa etária aqui é a faixa etária que se sucede o livro de Daniel. Então, Necal II ou Neco, na Bíblia refere-se a Neco. De 595 a 589, Psamético II, ou seja, neto do primeiro. E nós vamos ver que a Bíblia, a relação entre Egito e Judá, ela está muito forte aqui, a política principalmente. 595 a 589, o neto de Psamético I, 589 a 570, o Arribré, e aqui a dinastia termina. Há uma grande revolta interna e Amós II assume. De 570 a 526 ele governa, e de 526 o próximo, Psamético III, ele governa apenas por alguns meses. E aí olha só porque é interessante nós estudarmos e conseguir entrelaçar um reino com outro. Porque aqui o Cambises II, quem era o Cambises? Quem foi o Cambises I? O filho do Ciro, o persa, o grande conquistador. Então o neto do Ciro, que é persa, ele entra e conquista o Egito. E assim se dá o fim dessa sucessividade de governos do Egito, e a Pérsia agora instaura o seu grande império. Viu como é interessante nós entendermos, interligarmos um reino com outro? Por exemplo, aqui ó, em 595, que era o período de Daniel, que nós já estudamos aqui, que Neco está governando. Em 594, as reformas de solo, que a gente já citou aqui, as reformas de solo acontecem lá na Grécia. Então a gente consegue interligar uma coisa com a outra. Certo, pessoal? Pessoal, esses são os reinos que circunvizinhavam, né, o período da história de Daniel. Qual a importância, qual o resultado de tudo isso? É que nós, entendendo o contexto geral, nós vamos compreender melhor o livro de Daniel. Nós não vamos ficar com a mente bloqueada, resumida, entendendo só o que acontecia na Babilônia. Não, nós sabíamos qual era a existência da Média, a existência de Roma. Roma ainda era uma monarquia, nem república Roma era. E nessa visão que Daniel tem no livro dele, ele enxerga sobre um sonho que Deus dá para o rei da Babilônia, ele enxerga os reinos futuros, mostrando que Daniel estava certo na sua interpretação dada por Deus. Na imagem que Nabucodonosor sonhou, que ele seria cabeça de ouro, a imagem de uma estátua da cabeça de ouro, dos peitos e braços de prata, o ventre de bronze, depois as pernas de ferro, nós podemos identificar qual a conclusão. É que a cabeça seria o Nabucodonosor, sendo o seu reinado muito forte, poderoso e rico. Depois, nós já poderíamos antever que viria um reinado unido. Nós aprendemos sobre os Medo-Persa, que conquistaram a Babilônia. Então, os braços Média e Pérsia. Depois vem Alexandre, um governo greco-macedônico, mas que era grego, né, no período helenístico, um ventre de bronze. E depois o governo romano. Nós podemos ver que o governo se divide em dois, né, ficando Roma e Constantinopla, identificando essa estátua aí como um próximo governo, e as cortinas de ferro são do tempo do governo romano. A profecia de Daniel termina dizendo que haveria um último governo com aliança de 10 nações, pelo menos assim se interpreta, com os dedos, e uma mescla dessa estátua seria os dedos, os pés seriam uma mescla entre barro e ferro. Isso como se seria duas ideologias que não se fechassem. Bom, mas isso já é teologia e nós queríamos abordar só o contexto histórico. Espero que vocês tenham gostado e assim fica o nosso trabalho concluído. Um grande abraço.